Muito boa noite, tudo de bom para todos que estarão me acompanhando aí na nossa live. Eu anunciei no Facebook, anunciei no WhatsApp e vamos aqui trazer um assunto super top, super polêmico. Eu vou falar sobre estudos sobre parapsicanálise. Dr. Nelson Alves de Andrade, psicanalista clínico. Eu fiz uma pesquisa aqui enorme e vou explicar a parapsicanálise, sobre a parapsicanálise, alguma coisa sobre parapsicologia. Vamos aí. Compartilhem com outras pessoas, coloquem coraçõezinhos aí. Eu sou de Valparaíso, São Paulo. Interior de São Paulo, aqui está muito quente mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar em parapsicologia, em parapsicanálise, em psicanálise. Em psicologia é um campo enorme, né? Grandes estudos e nós vamos aí estudar, ver, explicar. A parapsicanálise, queridos, é um campo não oficial da psicologia, que busca integrar conceitos da psicanálise de Freud e seguidores com os estudos da parapsicologia, que são fenômenos além dos sentidos comuns, como telepatia, clarividência e pregonição, tá? E quando nós observamos sobre a parapsicologia, ela é uma área de estudo que investiga fenômenos psíquicos ou paranormais. Esses fenômenos são aqueles que não podem ser explicados por meios de leis científicas conhecidas. E ela surgiu no século XIX, em resposta ao crescente interesse em fenômenos como telepatia, clarividência e telecinese. E os primeiros parapsicólogos, eles acreditavam que esses fenômenos eram evidências de que a mente humana tinha poderes além dos sentidos físicos. Porém, no nosso caso, nós iremos ver aqui, enquanto a psicanálise, ela foca no inconsciente, nas pulsões, traumas e na estrutura psíquica, a parapsicanálise ela tenta incluir também experiências consideradas extrasensoriais ou espirituais no estudo da mente. O Marconde está aí, né, Marconde? Em algumas instituições, o termo é usado como abordagem terapêutica alternativa, sem reconhecimento científico amplo, mas aplicada em clínicas de aconselhamentos em grupo, grupos espirituais e cursos livres. A origem histórica: Sigmund Freud, 1856 a 1939, que é o fundador da psicanálise, chegou a se interessar por fenômenos paranormais, mas não os integrou sistematicamente à teoria. Os fenômenos paranormais são experiências que parecem ultrapassar as leis conhecidas da física e da psicologia tradicional. Aqui nós estamos entrando sobre estudos sobre os fenômenos paranormais. O termo deriva do grego para além de e do latim normales, normal, ou seja, aquilo que está além do normal. A parapsicologia, especialmente após J.B. Rhine, em 1934, procurou estudá-los em diferentes ambientes, ou seja, em ambiente controlado. Embora muito debatidos, tais fenômenos continuam desafiando explicações científicas
e permanecem presentes em relatos de culturas de todos os tempos. Segundo Radin, 1997, o estudo dos fenômenos psíquicos revela que a consciência pode estar conectada a dimensões da realidade e transcendem espaço e tempo. As principais categorias de fenômenos paranormais: percepção extrasensorial, ESP, envolve a percepção de informações sem o uso dos 5 sentidos, que é a telepatia, que é a comunicação da mente, de mente a mente, clarividência, percepção de objetos ou eventos distantes no espaço, ou precognição, percepção antecipada de acontecimentos futuros. Deixa eu ver aqui. Na telepatia, a explicação, segundo a parapsicologia, é a capacidade de transmitir ideias e se comunicar mentalmente com outra pessoa sem qualquer interferência física. Nisso, adquire conhecimento por meio do pensamento, sentimentos, desejos e imaginação do outro. A telecinese mostra-se como a capacidade de mover objetos com a força mental, interferindo no meio físico, sem ação motora. Com isso, pode levitar objetos, entortá-los, empurrá-los ou apenas abalá-los com os pensamentos. Na ficção, isso fica exemplificado em personagens como Jean Grey ou Karen White. E a clarevidência trata-se da habilidade de saber de eventos e objetos sem fazer uso dos olhos para isso. Ou seja, você obtém uma informação de determinada situação sem que você ou outro esteja envolvido nisso para se comunicar, para te comunicar. É algo assim muito forte, né? Muito profundo. Ryan, em 1934, definiu a ESP como a aquisição de conhecimento independentemente dos sentidos físicos conhecidos. Psicocinesia, PK, é capacidade de a mente influenciar diretamente a matéria. Movimentação de objetos, que é a telecinese, o que eu falei, ou influência em equipamentos eletrônicos ou jogos de azar. Fenômenos de sobrevivência, experiências de quase morte, EQM, relatos de pessoas que em estado de morte clínica descrevem saída do corpo, túneis de luz e encontros espirituais. Isso está sendo explicado dentro da parapsicologia. Em outra área, é explicado de outra forma ou de outra maneira. Aparições e mediunidade, comunicação atribuídas a entidades espirituais. Raymond Moody, 1975, em Vida Depois da Morte, compilou centenas de relatos de EQM observando padrões recorrentes. Não sei se vocês já ouviram falar nestes assuntos aqui que eu estou falando, ou é a primeira vez. Fenômenos de assombração e poltergeist, que são assombrações, percepções de entidades em locais específicos. Poltergeist são manifestações físicas violentas, ruídos, objetos em movimento, geralmente associados a adolescentes em crise emocional. Abordagem científica, as pesquisas clássicas. Heine, em 1934, experimentos com cartas Zener, obtendo estatísticas acima do acaso.
Scholl e Batman. Em 1954, estudos sobre precognição com resultados significativos. Pesquisas contemporâneas da Daryl Bem, em 2011, testes em laboratórios sugerindo antecipação do futuro. E Bean Hadin, em 1997, 2018, defende que meta-análises estatísticas apontam efeitos consistentes em fenômenos psíquicos. Ceticismo. Richard Wiseman, em 2011, argumenta que muitos resultados se devem a falhas metodológicas, viés de publicação e expectativas dos pesquisadores. Perspectivas filosóficas espirituais, visão espiritualista, fenômenos como EQM e mediunidade seriam evidências da sobrevivência da alma. Visão psicológica. Jung interpreta experiências paranormais como manifestações do inconsciente coletivo e arquétipos. Visão materialista. Explicações como alucinações, autoengano ou coincidências. Estão gostando aí, pessoal? Aplicações e relevância. Clínica, atendimento a pessoas com experiências incomuns, evitando patologização imediata. Espiritualidade, fortalecimento da crença na continuidade da vida e no sentido existencial. Alguém aí está gostando? É a primeira vez que estão assistindo? Ciência desafia os limites do paradigma materialista, estimulando novas hipóteses sobre consciência. Como observa Jung, 1952, a psique e a matéria estão enraizadas em um mesmo princípio transcendental, além das fronteiras conhecidas da ciência. Os fenômenos paranormais representam um campo de grande interesse humano e científico, ainda envolto em mistério, porque é algo que a pessoa está descobrindo, está vendo, né? Apesar da controvérsia acadêmica, continua sendo estudados tanto por cientistas abertos ao fenômeno, quanto por pesquisadores céticos. E eu estou pesquisando aqui e estou gostando. Goulart, você é de onde, meu amigo? Muito obrigado aí. Seja como metáfora do inconsciente, seja como manifestação de uma realidade espiritual, tais fenômenos revelam a complexidade da mente e a possibilidade de dimensões além do que é empiricamente Itapira, São Paulo, comprovado. Eu tenho um monte de referências aqui, mas eu não vou falar para vocês agora, talvez no final eu fale. São muitas referências dentro deste assunto, tá? E Carl Jung, em 1875 a 1961, ele teve maior abertura para o tema, especialmente em sua teoria da sincronicidade, eventos significativos sem relação causal, e seu diálogo com experiências místicas. Joseph B. Heine, eu estou lendo Heine, é R-H-I-N, 1895 a 1980, que é o fundador da parapsicologia científica moderna com pesquisas de ESP, percepção extrasensorial e psicocinesia. Itapira, você já ouviu falar aqui, irmão Goulart, de Itapira, São Paulo, já ouviu falar sobre esses assuntos aqui? O inconsciente ampliado. Além do inconsciente pessoal, Freud
e coletivo em Jung, considera-se que a mente pode acessar informações além dos sentidos normais. Fenômenos paranormais, telepatia, precognição, experiências de quase morte e percepção de espíritos. Trauma e espiritualidade busca compreender como experiências psíquicas incomuns e se conectam a traumas ou repressões inconscientes. Símbolos e arquétipos são influências junguianas sobre sonhos, sincronicidade e manifestações espirituais. Gente, é um assunto que eu amo, que eu gosto, sempre me interessei por essas coisas. Métodos e abordagens. Clínica, escuta semelhante à psicanalítica, mas aberta a narrativas espirituais e paranormais. Ok? Análise simbólica, interpretação de sonhos, visões e sincronicidades. Eu observe que a psicanálise vai por um viés e a parapsicologia por outro viés, com algumas semelhanças. Experimentos parapsicológicos, testes de carta Zener, que é telepatia, pré-cognição e percepção extrasensorial. Aconselhamento terapêutico, integração de fé, espiritualidade e psicodinâmica. Aqui eu tenho sobre pesquisas e evidências. J.B. Heine, Universidade Duke dos Estados Unidos, popularizou os estudos de ESP. Darley Ben, 2011-2016, estudos sobre antecipação do futuro, Felling the Future, geraram debates, mas tiveram dificuldades de replicação. Meta-análises recentes, alguns sugerem pequenos efeitos estatísticos em fenômenos PS, outros apontam falhas metodológicas. E ciência oficial, a maioria das associações de psicologia considera a parapsicanálise não científica. E aí tem as críticas, né, que é a falta de reconhecimento científico e base empírica sólida, uso do termo psicanálise sem ligação direta com o método clínico rigoroso freudiano, tendência a misturar ciência, espiritualidade e crença pessoal. Então aí as críticas estão aí dentro desses conceitos aí, né? A parapsicanálise é um campo interdisciplinar alternativo que tenta unir a investigação do inconsciente psicanalítico com os fenômenos estudados pela parapsicologia. Como ciência, carece de validação empírica rigorosa. Como prática alternativa, oferece uma visão ampliada da mente humana, integrando espiritualidade, símbolos e fenômenos paranormais. E isso nós vemos em Freud, a interpretação dos sonhos, em 1900, em Jung, sincronicidade, em 1952, em Heine, extrasensory perception, em 1934, Benden, Felling the Future, em 2011, 2016, e Rabeiron, Heimos, Chelsea, Finden, About Pies are False, em 2020. Aí nós temos esses estudos específicos, acadêmicos sobre parapsicanálise. A parapsicanálise se apresenta como um campo interdisciplinar que busca integrar a psicanálise fundada por Sigmund Freud com a parapsicologia, sistematizada por Joseph Benck-Heine, embora não seja reconhecido como ciência oficial pela psicologia acadêmica. Ela surge como tentativa de compreender a mente humana na sua dimensão inconsciente e também em sua abertura para fenômenos considerados fenômenos extrasensoriais. E segundo Rabeiron, em 2020, a maior parte das pesquisas sobre fenômenos psi esbarra dificuldades metodológicas e replicativas, mas mesmo assim continua despertando um interesse muito forte
nas experiências das pessoas que parecem ultrapassar os limites da percepção comum. É algo que está sendo estudado, é algo que está sendo investigado, é algo que tem acontecido e as pessoas estão pesquisando. A psicanálise nasce com Freud, em 1900, que afirma os sonhos são realizações de desejos inconscientes. Essa semana mesmo eu fiz uma live sobre sonhos. A interpretação dos sonhos, em 1900. Freud chegou a se interessar por fenômenos paranormais, mas os manteve à margem de sua teoria central. Em correspondência com Ferenczi, em 1910, admitiu a possibilidade de telepatia, embora não tenha desenvolvido isso sistematicamente. Jung e espiritualidade. Carl Gustav Jung ampliou o olhar ao propor a existência do inconsciente coletivo e o conceito de sincronicidade devido como coincidência significativa de dois ou mais eventos em relação causal aparente. Jung, 1952, sincronicidade. Essa abertura de Jung inspirou práticas posteriores que uniram psicanálise, simbolismo e espiritualidade. Já para a psicologia moderna, ela foi inaugurada por J.B. Heine, em 1934, que definiu ESP, Extrasensory Perception, que buscou validar experimentalmente a telepatia, a clarividência e psicocinésia, ou psicocinesia. Heine, em 1934, afirmou: a percepção extrasensorial não pode ser reduzida a processos físicos conhecidos, mas é observável em condições experimentais. Quem está gostando aí, gente? A parapsicanálise, portanto, surge no século XX como uma tentativa de unir essas duas linhas, o inconsciente psicanalítico e o fenômeno psi, constituindo uma abordagem híbrida muito utilizada em cursos livres e aconselhamento alternativo, especialmente no Brasil. Fundamentos teóricos da parapsicanálise. Inconsciente ampliado. Vai além do inconsciente freudiano, admitindo acesso a informações suprasensoriais. Trauma e espiritualidade. Entende que experiências paranormais podem estar ligados a traumas reprimidos. Fenômenos psi. Inclui telepatia, precognição e experiência de quase morte como manifestação do psiquismo. Símbolos e arquétipos, herança junguiana, interpretando visões, sonhos e sincronicidades como portais para o autoconhecimento. Ninguém quer falar nada aí? Métodos e práticas. Clínica parapsicanalítica, escuta semelhante à psicanalítica, mas integrando experiências espirituais. Interpretação simbólica, nós vemos aí sobre os sonhos, até eu já falei sobre isso, né? E os testes parapsicológicos são as cartas N em experimentos estatísticos. E aconselhamento terapêutico, que é a prática comum em consultórios alternativos, com foco no equilíbrio emocional e espiritual. Eu já falei isso. E as pesquisas controversas, nós temos Heine, 1934, Extrasensory Perception, e Ben, em 2011, Feeling the Future, e Radin, em 1997, The Conscious Universe, defendendo evidências estatísticas para fenômenos psi. Ninguém está falando nada aí? Deixa eu ver mais aqui que eu posso falar. A parapsicanálise se situa em um território limítrofe entre ciência, filosofia e espiritualidade. Ainda que não conhecida pela psicologia acadêmica,
exerce um fascínio e prática e em grupos terapêuticos e espirituais. Como diz Jung, né? Em 1964, a psique é de natureza tão vasta que não pode ser reduzida apenas à biologia. Ela participa de uma realidade maior que o indivíduo. É realmente um campo muito vasto, que estudamos, pesquisamos e não chegamos a uma conclusão. Portanto, a parapsicanálise permanece como campo de exploração para aqueles que buscam compreender a mente, não apenas em seus processos internos, mas também a sua possível conexão com dimensões além da percepção comum. Agora vamos falar aqui sobre os sonhos. Estudo sobre os sonhos premonitórios. Os sonhos premonitórios são aqueles em que uma pessoa sonha com um acontecimento futuro que posteriormente ocorre de forma semelhante à visão onírica. Esse fenômeno atravessa culturas e épocas, sendo relatado em textos bíblicos, tradições antigas e também em estudos modernos da parapsicologia. Segundo Freud, 1900, os sonhos são a realização disfarçada de desejos inconscientes, a interpretação dos sonhos. Porém, relatos de sonhos que parecem antecipar fatos sugerem outra dimensão, não limitada apenas ao inconsciente pessoal. Deixa eu ver alguém aí. Na antiguidade, nós vemos o panorama histórico aí sobre os sonhos. No Egito Antigo, sacerdotes interpretavam sonhos como mensagens dos deuses. Na Grécia Antiga, em templos de Asclépio, pacientes dormiam em busca de sonhos reveladores, incubatio. E na Bíblia nós vemos José no Egito interpreta os sonhos de Faraó sobre os 7 anos de fartura e os 7 de fome, Gênesis capítulo 41. E na Bíblia está uma vastidão de exemplos de sonhos. Eu fiz uma live exclusivamente falando sobre os sonhos. Na Idade Média e Renascimento, sonhos premonitórios eram associados à intervenção divina ou demoníaca. E na época moderna, com o avanço da ciência, muitos estudiosos passaram a considerar tais experiências como coincidência ou frutos de processos inconscientes. No entanto, relatos continuam aparecendo até mesmo em contextos contemporâneos. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Sonho de todo tipo. Eu já até pensei em escrever um livro sobre os meus sonhos, dando também as interpretações dele e aqueles que eu lembro, porque desde os 12 anos de idade eu tenho sonhos que são premonições. Eu sonho, acontece. Eu sei distinguir o sonho, que é uma revelação. Perspectiva psicanalítica e psicológica. Freud, em 1900, os sonhos premonitórios poderiam ser explicados pela percepção inconsciente de sinais sutis do ambiente que o consciente não registra. E Jung, em 1952, defendia que alguns sonhos possuem caráter precognitivo, conectado ao inconsciente coletivo e ao princípio da sincronicidade. Jung escreveu: alguns sonhos antecipam claramente acontecimentos futuros, mas não por via causal, e sim como expressão de uma conexão a causal significativa. Sincronicidade, em 1952. A maioria dos meus sonhos se cumprem. Perspectiva parapsicológica. Estudos de Heine. Heine, em seus ensinamentos de precognição, sugeriu que a mente poderia acessar informações futuras de forma estaticamente acima do caso. Pesquisas recentes, 2011, Darley Bien, em Failing the Future, argumentou que testes laboratoriais mostram efeitos precognitivos em decisões e em percepções.
Dean Hadley, em 1997, também apresenta uma meta-análise sugerindo que a consciência pode transcender o tempo limiar. Aí nós temos algumas críticas aqui. Céticos como Richard Westman, em 2011, afirma que tais sonhos se explicam por coincidência, viés de memória seletiva. Lembramos apenas dos sonhos que coincidem com a realidade e interpretação retroativa. Os sonhos premonitórios na espiritualidade. Eu achei esse assunto maravilhoso e vou me aprofundar mais. No cristianismo, os sonhos são entendidos como revelações divinas. No espiritismo, Allan Kardec, em o livro dos Espíritos, ele menciona que os sonhos podem ser lembranças do que a alma viu em estado de desprendimento. E nas tradições orientais, consideram que durante o sono, a consciência pode acessar planos sutis e captar eventos futuros. Aí nós temos aqui alguns exemplos famosos, vou apenas citar. Abraham Lincoln teria sonhado com sua morte dia antes de ser assassinado. Titanic, em 1912, diversos relatos de pessoas que sonharam com o naufrágio e desistiram da viagem. Eventos de guerra, soldados e civis relatam sonhos premonitórios em períodos de conflito. E os sonhos premonitórios permanecem como um fenômeno enigmático. A psicologia científica tende a explicá-los por mecanismo do inconsciente e coincidências. A parapsicologia defende a possibilidade de percepção extratemporal. E a espiritualidade os vê como sinais vindos de Deus ou de dimensões espirituais. Bom, os sonhos que eu já tive se cumpriram, eu explico como revelação de Deus. Esteja envolvendo paranormalidade ou não, mas eles se cumpriram. O fenômeno revela que o sonho não é apenas um reflexo do inconsciente, mas pode também ser uma janela para o mistério do tempo e da consciência. Aí nós temos os relatos bíblicos, José no Egito, Gênesis 41, o faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, simbolizando anos de fartura e anos de fome. José interpretou o sonho como mensagem divina e o evento ocorreu exatamente como previsto. Nós vemos Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua que representava reinos futuros. Daniel interpretou o sonho como revelação profética do futuro da humanidade. César Augusto, na Roma Antiga, há registros históricos de governantes romanos que consultavam intérpretes de sonhos antes de batalhas, acreditando que podiam receber mensagens do destino. Abraham Lincoln, já falei para vocês, mas vou citar mais uma vez. Abraham Lincoln, relatos históricos de famosos nos Estados Unidos em 1865, dia antes de ser assassinado, relatou ter sonhado que caminhava pela Casa Branca e via um caixão cercado por guardas. Ao perguntar quem havia morrido, alguém respondeu: o presidente foi assassinado. O Titanic também eu já falei, mas vou falar mais uma vez. Em 1912, diversas pessoas que relataram sonhos premonitórios antes da tragédia, e a escritora Morgan Robertson publicou 14 anos antes do naufrágio o romance Futility or the Wreck of the Titan, descrevendo um navio quase idêntico ao Titanic que afundava após bater em um iceberg. E a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados relataram sonhos que os levaram a mudar de posição ou evitar perigo. Alguns testemunhos foram registrados em diários e cartas. Em relatos modernos, 11 de setembro de 2001, várias pessoas relataram ter sonhado com aviões, prédio em chamas ou catástrofe pouco antes do atentado.
Diane Radin e outros pesquisadores coletaram depoimentos de pessoas que afirmaram ter tido sonhos estranhos dias anteriores. Eu fui uma das pessoas que tive uma revelação do 11 de setembro. Eu vi tal qual aconteceu. Tá? Eu vi em revelação e eu contei na igreja que eu estava reunindo naquela época. Desastres naturais após o tsunami de 2004, pesquisadores registraram relatos de pessoas que sonharam com ondas gigantes e inundações antes do evento. Sonhos pessoais contemporâneos. Em estudos de Darley Ben e outros parapsicólogos, pessoas relatam sonhar com acontecimentos triviais, como telefonemas, encontros ou acidentes que ocorrem pouco tempo depois. Se alguém está aí na live e teve um sonho que se cumpriu e você quiser, não precisa nem mencionar, você pode dizer, eu tive e se cumpriu. Se alguém quiser aí dar essa participação, que eu acredito que tinha muitas pessoas aí que tenham tido essas experiências. Interpretações e reflexões psicológicas, os sonhos premonitórios podem ser fruto de uma percepção inconsciente de sinais sutis da realidade. Parapsicológica defende que se trata de precognição, ou seja, uma forma de percepção extratemporal. Isso eu tenho bastante. Espiritual, entendidos como revelações divinas, avisos ou mensagens de guias espirituais. Também eu tenho. Teve um pastor que ele, naquele desastre da TAM, ele teve a revelação. Tal qual aconteceu. E ele morreu nesse desastre. E ele explicou. Outros tiveram pressentimentos e não compraram, e não foram. Foram livres. Como Jung escreveu, acontece não raramente que um sonho contenha algo como uma antecipação de acontecimentos que só mais tarde virão a ocorrer. Cartas de C.G. Jung, 1961. Oi, Mirna, você entrou agora? Eu falei de um assunto, estou terminando, falei de um assunto aqui, parapsicanálise, mostrando psicanálise, parapsicologia, e agora eu estou na área dos sonhos. Aí eu estou falando aqui sobre sonhos extrasensoriais, de pessoas que têm sonhos, aqueles sonhos se cumprem. Você já teve algum tipo de sonho assim que se cumpriu? Aí eu estou pedindo, alguém aí na live que teve algum tipo de sonho dessa natureza, pode dizer sim, se cumpriu tal. Então, gente, aqui eu estou terminando, e esse assunto que eu mostrei para vocês, e agora no final sobre estudo sobre os sonhos, é algo que nos enriquece muito, porque de repente, e quando eu falei aqui também sobre dentro da parapsicologia, né, essas premonições ou essas antecipações que você tem de alguma coisa que pode acontecer. De repente você vai por uma rua, você tem aquele pressentimento e diz, não passe por aqui. Você vai e obedece à tua consciência. Isso é uma premonição. É um livramento de algum ladrão, de alguma coisa. Eu acredito que muitos que estão aí na live... Eu falei, Mirna, sobre a psicanálise, a parapsicologia, a premonição, clarividência, sonhos que você tem que se cumprem. Mostrei as diversas correntes sobre esse assunto aí, entendeu? E essa premonição, você passa a saber de eventos que ainda vão acontecer. Aí você prevê isso, e você pode ver isso através de um sonho. Você prevê, por exemplo, um acidente, e de repente você não vai. Aí você desobedece e o acidente acontece. Muitas pessoas já me falaram de vários testemunhos assim, que aconteceram com elas. Ah, não entre nesse local, não vá neste local, alguma coisa vai acontecer e a pessoa desobedece. Então, gente, o que eu falei aqui, que estou terminando, é sobre a parapsicologia, a parapsicanálise, e mostrei aí todo esse panorama histórico dos sonhos,
sonhos que se cumpriram, sonhos proféticos, coisas que aconteceram. E eu fiz essa ligação com a parapsicologia, que é algo muito novo, as pessoas estão descobrindo, estão estudando. Eu fiz essa pesquisa hoje, pesquisei muito em vários sites, em vários chats, e busquei isso aqui, gostei, amei o que eu pesquisei. Nem todo mundo realmente concorda, nem todo mundo entende, mas é bom que nós pesquisemos assuntos vários e possamos compreender, principalmente a premonição, ela acontece bastante. Na realidade, Mirna, é você estudar, é você ver, é você compreender, tá? Você nunca teve nenhum sonho que se cumpriu, Mirna? Você não acredita, é um direito seu, eu acredito, porque eu, por exemplo, eu não sei se você estava na época, lá no Vicente Barbosa, que morreu aquele professor, agora eu esqueci o nome dele, o Eduardo. E eu estava na sala e eu tive uma visão, eu tive a sensação, eu vi cheiro de flores e tudo, e eu falei, olha gente, vamos pedir a Deus, sim, você estava, vamos pedir a Deus misericórdia sobre nós, porque eu vi um caixão marrom aqui, eu não sei quem estava dentro do caixão, eu senti cheiros de flores de defunto, alguém vai morrer. Isso foi numa sexta-feira. Não sei se você lembra desse caso. Na terça-feira o Eduardo se foi, né? Da forma que se foi. O meu irmão, ele também, Deus me mostrou situações, eu não posso falar muitas coisas aqui, porque de repente a própria live me corta, entendeu? Mas existem sonhos premonitórios, existem situações, ou você tem algum sentimento, alguma coisa aí, é uma premonição. Você nunca teve isso, alguém nunca teve isso, preveu algo e aconteceu, sentiu aquele algo, isso vai acontecer, eu não vou fazer essa viagem e tal. Nossa, eu conheço várias pessoas que na realidade tem esse tipo de situação, né? Então, gente, o que eu falei aqui, eu fiz uma pesquisa, eu fiz psicanálise, né? Fiz doutor em psicanálise. Aí eu fiz aqui um estudo sobre parapsicanálise. Eu só vou repetir aqui a definição que eu iniciei. A parapsicanálise é um campo não oficial da psicologia, que busca integrar conceitos de psicanálise de Freud e seguidores com os estudos da parapsicologia, que são os fenômenos além dos sentidos comuns, como telepatia, clarividência e precognição. Foi o que eu falei aqui no início. Que enquanto a psicanálise ela foca no inconsciente, nas pulsões e nos traumas e na estrutura psíquica, a parapsicanálise ela inclui experiências concentradas ou consideradas extrasensoriais ou espirituais no estudo da mente. Eu estudo, eu pesquiso, eu pesquisei, vou me aprofundar mais. E um abraço para todos que entraram aí. Um beijo, gente. Mirna, um prazer você estar aí, tá? Você sempre está entrando nas minhas lives. Que Deus abençoe.